Você já parou para pensar como é possível alguém ganhar bem e ainda assim terminar o mês no vermelho? Parece contraditório, quase injusto, mas essa é a realidade silenciosa de milhões de pessoas. E o mais inquietante não é isso, é perceber que talvez essa história seja exatamente a sua. Imagine acordar cedo todos os dias, trabalhar duro, cumprir metas, crescer na carreira, receber um salário acima da média, e mesmo assim sentir aquele aperto no peito quando o mês está chegando ao fim. A conta bancária começa a diminuir, os boletos parecem surgir do nada, e a pergunta ecoa na sua cabeça: onde foi parar todo o meu dinheiro? E quanto mais você tenta encontrar a resposta, mais confuso tudo fica. Porque, na teoria, deveria sobrar, mas na prática, nunca sobra. E é aqui que tudo começa a mudar. Porque o problema não está no quanto você ganha, está em algo muito mais profundo, invisível e perigoso. Algo que a maioria das pessoas nunca percebe, até ser tarde demais. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai entender aqui pode redefinir completamente a sua relação com o dinheiro. E antes de continuar, já se inscreve no canal, porque aqui você não aprende só a ganhar dinheiro, você aprende a não perder ele. O primeiro grande motivo que explica esse fenômeno é algo que parece simples, mas destrói a vida financeira de forma silenciosa: o efeito sanfona financeira. Funciona de uma maneira quase automática, quase inconsciente. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Parece lógico, parece até merecido. Afinal, você trabalhou mais, se esforçou mais, então por que não melhorar de vida? E é exatamente aí que a armadilha começa. Você recebe um aumento e decide trocar de celular. Depois melhora o carro. Começa a frequentar restaurantes mais caros, aumenta o padrão das viagens, assina novos serviços, compra roupas melhores. E quando percebe, aquele aumento que deveria te dar liberdade, apenas aumentou o seu custo de vida. E isso cria uma dependência perigosa. Porque agora você não pode mais ganhar menos. Você precisa manter aquele padrão. Você construiu uma vida mais cara, sem construir liberdade. E o pior de tudo é que isso acontece de forma tão gradual que você nem percebe. Até o dia em que algo dá errado, e você percebe que não tem margem, não tem reserva, não tem segurança. Só tem contas maiores. Agora existe um fator ainda mais profundo, e talvez mais difícil de aceitar: o consumo emocional. A verdade é que grande parte das suas decisões financeiras não são baseadas em lógica, são baseadas em emoção. Você compra algo depois de um dia estressante. Gasta mais no final de semana porque sente que merece. Sai com frequência para não se sentir excluído. Mantém um padrão de vida que, no fundo, não é sobre você, é sobre o que os outros vão pensar. E esse comportamento, repetido diariamente, vai drenando seu dinheiro de forma silenciosa. Não são grandes compras que te quebram, são pequenos vazamentos constantes. Um aplicativo aqui, um delivery ali, uma compra impulsiva, um gasto que parecia pequeno demais para importar, mas que, somado ao longo do tempo, se transforma em um buraco financeiro enorme. E o mais perigoso é que esse tipo de gasto não dói na hora. Ele não parece um erro, mas no final do mês, o impacto aparece. E você não consegue entender por quê. Existe também um erro silencioso que passa despercebido pela maioria das pessoas que ganham bem: a ausência de controle financeiro. Pode parecer estranho, mas muitas pessoas simplesmente não sabem exatamente quanto ganham, quanto gastam e para onde o dinheiro está indo. Vivem no piloto automático, evitam olhar o extrato, evitam organizar as contas, evitam encarar a realidade. Porque olhar para isso gera desconforto. Mas ignorar não resolve, só piora. Quando você não mede, você perde o controle. É como dirigir um carro sem painel. Você não sabe a velocidade, não sabe quanto combustível tem, não sabe quando precisa parar. E inevitavelmente, vai dar problema. Ter uma renda alta sem controle financeiro é como tentar encher um balde furado. Não importa o quanto você coloque, ele nunca vai ficar cheio. E enquanto você não identificar onde estão os furos, nada vai mudar. Outro ponto crítico que mantém muitas pessoas presas nesse ciclo é a falta de prioridade financeira. Tudo parece importante. Tudo parece urgente. Você quer viajar, quer trocar de carro, quer sair todo fim de semana, quer investir, quer guardar dinheiro, quer tudo ao mesmo tempo. Mas existe um problema: dinheiro é limitado. E quando você não define prioridades claras, você começa a dividir seus recursos em várias direções. E o resultado disso é simples: você não constrói nada sólido. Você até vive bem no presente, mas sacrifica completamente o seu futuro. E isso cria uma dependência constante do próximo salário.
Você não está construindo liberdade. Você está mantendo um padrão. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Agora presta muita atenção nisso, porque pode ser o ponto mais importante desse vídeo. Ganhar bem não significa ser rico. Existe uma diferença brutal entre renda e patrimônio. Renda é o que entra, patrimônio é o que fica. E muitas pessoas confundem essas duas coisas. Elas vivem como se fossem ricas, mas na verdade são apenas bem remuneradas. E isso é extremamente perigoso. Porque basta um imprevisto, uma crise, uma demissão ou qualquer problema inesperado para tudo desmoronar. Porque não existe base. Não existe estrutura. Enquanto isso, existem pessoas que ganham menos, mas que têm disciplina, controle e visão de longo prazo. E essas pessoas, ao longo do tempo, constroem patrimônio, segurança e liberdade. Ou seja, não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você faz com isso. Existe também um inimigo invisível que corrói a sua renda sem que você consiga perceber: as dívidas silenciosas. Não estamos falando apenas de grandes financiamentos, mas de pequenas parcelas, assinaturas, créditos fáceis e compromissos mensais que vão se acumulando. Cada um deles parece pequeno, parece controlável. Mas juntos, eles sequestram a sua renda. E o mais perigoso é que você se acostuma com isso. Começa a enxergar o seu salário como o que sobra depois das contas, e não como um recurso que você controla. E nesse momento, você já perdeu o controle da sua vida financeira. Porque não é mais você que decide para onde o dinheiro vai, são as suas obrigações. Se você chegou até aqui, existe uma grande chance de você estar se identificando com tudo isso. E é exatamente por isso que eu preciso te fazer um convite agora. Se inscreve no canal. Porque entender o problema é apenas o começo. O próximo passo é aprender a resolver. E agora a gente entra na parte mais importante desse vídeo, a virada de chave. O primeiro passo para sair desse ciclo é simples de entender, mas exige disciplina para aplicar, gastar menos do que você ganha. Parece básico, mas poucas pessoas fazem isso de forma consciente. Não se trata de cortar tudo, viver mal ou abrir mão de tudo que você gosta. Se trata de alinhar seus gastos com aquilo que realmente importa para você. O segundo passo é criar um sistema financeiro. Automatizar investimentos, definir limites claros de gastos, acompanhar sua evolução mês a mês. Porque disciplina sem estratégia falha. E o terceiro passo é construir patrimônio. Direcionar uma parte da sua renda para ativos que crescem ao longo do tempo. Porque riqueza não é sobre ganhar mais, é sobre manter e multiplicar o que você já ganha. E aqui está a verdade final, algo que poucas pessoas têm coragem de falar. O problema nunca foi o dinheiro. Foi o comportamento. Enquanto você não muda a forma como pensa, sente e age em relação ao dinheiro, nada muda. Você pode aumentar sua renda, pode ganhar mais, pode crescer profissionalmente, e ainda assim continuar no mesmo lugar. Porque o padrão continua o mesmo. Mas quando você muda sua mentalidade, mesmo com menos, você começa a construir algo sólido. Algo que cresce. Algo que permanece. Se esse vídeo fez você enxergar algo que você nunca tinha percebido antes, já deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você quer aprender como sair desse ciclo de uma vez por todas e começar a construir riqueza de verdade, se inscreve no canal agora. Porque os próximos vídeos vão te mostrar exatamente o caminho. Porque no final das contas, a pergunta não é quanto você ganha. A pergunta é: o que você está fazendo com o dinheiro que passa pelas suas mãos todos os meses? Eu sou Edson Valentine e até o próximo vídeo.